A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Espero que estejam ótimos. Bom, o assunto de hoje é sobre deserto. Quase ninguém aqui está no deserto, né? Quase ninguém. Bom, a verdade é que muitos pensam que vão conhecer o deserto. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive a curiosidade de conhecer Saara, Oriente Médio, sempre tive curiosidade. Porém, eu não imaginei que eu conheceria de outra forma, né? Com tanto sofrimento, tanta busca, período difícil, de escassez, porém, um dos períodos mais ricos da minha vida, onde realmente eu encontrei com Deus, onde eu tive meu encontro com Ele. E daí me perguntaram, né, o que nos faz voltar ao deserto? Né? Qual atitude que nós tomamos que nos faz regressar ao deserto? Bom, eu vou falar por mim, porque eu voltei ao deserto. Meu primeiro deserto foi em 2012, né? Meu esposo foi trabalhar em outro estado e eu fiquei na minha cidade, não quis mudar, não quis ir para ele, porque nessa época eu não abria mão de nada. Eu tinha minha carreira, eu não queria abrir mão por conta dele que estava se aventurando em uma profissão nova. Então eu não fui. E nesse período o casamento já não ia bem e eu pedi o divórcio. A culpada foi eu. E o que aconteceu? Foi um período muito difícil que daí, quando eu me arrependi de ter pedido, ele realmente quis me dar o divórcio. Então, nós passamos mais ou menos uns 5 meses separados e quase mais ou menos uns 9 meses nos reestruturando para voltar. Porque, como vocês sabem, eu já disse aqui várias vezes, a volta não é fácil, a volta é difícil. Nós voltamos, eu agradeci muito a Deus, assim, porque foi um período que eu vi muitos milagres. Foi nessa época que eu conheci sobre restauração, que eu encontrei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Teu Casamento. Foi nessa época que eu conheci o blog da minha amiga Meire, que um blog ele não existe mais, porém ele está aberto, né? Ainda ela não escreve mais, mas ele está aberto para leitura. Eu sempre falo dela que foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Então, eu conheci o blog da Meire e, né, comi todo o material, né? Você come, devora. E o blog dela é Minha Vida Nova Hoje. Se vocês quiserem acessar, é Minha Vida Nova Hoje, eu sempre confundo, .blogspot.com. E tinha inúmeros materiais ali, né? Orações, jejuns, e eu comecei a buscar a minha caminhada na busca pela restauração. O Senhor restaurou, foi um momento muito bom, fiquei muito agradecida, muito feliz. E logo após a minha restauração, eu engravidei, né? Eu achei, olha, a filha da restauração, o filho da restauração. Porém, nesse período, a pessoa não volta transformada do jeito que você quer, né? Porque é do jeito que você quer, não é do jeito que a pessoa é. Às vezes nós idealizamos a pessoa na nossa cabeça e a gente pensa que vai continuar daquela forma e não continua, né? E você sofre porque quem criou a pessoa na tua mente foi você. Essa pessoa não existiu, né? Então, assim, e eu comecei a me sentir injustiçada por tudo que tinha acontecido, porque assim, eu pedi o divórcio e logo me arrependi. E ele me judiou muito por conta disso, porque eu pedi o divórcio, então ele me atacava muito, então tudo era por conta disso. Eu sempre fui errada. E eu fui assim, eu fui me enclausurando na minha dor, e eu comecei a olhar com ele depois da volta com rancor, com mágoa, com ódio, né? Qualquer coisa que ele fazia, por exemplo, algo que me desagradava, eu já me irritava, não falava nada, mas aquilo me consumia. E eu comecei a orar, pedindo ao Senhor que tirasse da minha vida, literalmente. Olha só, falta de sabedoria, né? E o que aconteceu? Depois, quando a nossa filha nasceu, depois de 7 meses ele foi embora novamente. E isso já foi em 2014. Então, eu voltei ao deserto pelo mesmo caminho que eu entrei.
falta de sabedoria da minha parte. Agora a pessoa fala assim, ai, o Senhor te leva ao deserto novamente? Não, não é o Senhor que te leva, não foi o Senhor que me levou. Eu voltei com meus próprios pés. Eu voltei porque eu não fui sábia. Eu voltei porque eu não quis continuar a pessoa que eu achei que tinha sido transformada, que estava numa mudança. Eu achei. Né? Tanto é que eu ajudava muitas pessoas. Tinha um site, eu nem sei se existe mais, era um site que a gente ajudava pessoas que estavam passando por essa mesma situação, vinha no e-mail da gente, você aconselhava. Só que a dor das pessoas, assim, até esqueci o nome do site, gente. A dor das pessoas começou a bater de frente com aquilo que eu estava vivendo, que era a minha dor. E eu não consegui mais aconselhar essas pessoas. E o que eu fiz? Eu parei de aconselhar, né? Parei mesmo de aconselhar. Falei, não vou aconselhar mais porque eu vou aconselhar algo que eu não acredito. E eu voltei novamente ao deserto. Só que eu achei de início que eu ia ficar muito bem, né? Eu tinha pedido aquilo ali, eu tinha pedido que se não fosse a vontade de Deus, o Senhor mandava para longe, que eu não aguentava mais, essas coisas todas que a gente fala. Mas o que acontece? Que daí eu Por isso que eu falo, gente, Deus é perfeito, né? Olha só, aconteceu tudo isso quando eu estava com um neném novo, né? Eu estava assim, praticamente, eu tinha saído do meu resguardo, tinha voltado a trabalhar. Então, assim, eu não tinha possibilidade nenhuma de não lutar. Eu falo de não lutar pela minha família, porque eu estava num momento, assim, muito maternal, né? Muito família. Eu estava precisando de um colo, de um abrigo. Eu não tive isso. Então, eu voltei novamente ao deserto. Só que eu achei que o meu deserto, ele seria, assim, um deserto rápido, sabe? Como foi o primeiro. Porque o primeiro, assim, foram mais ou menos de 4 a 5 meses. Foi muito sofrido, porém, foi um período relativamente curto, né? Não foi um período que, nossa, muito extenso. Foi relativamente curto. Eu achei que dessa vez seria da mesma forma. E não foi, né, gente? Não foi. Pelo contrário, foi um ano e 10 meses da volta. Depois a reestruturação, aí vai mais um ano para frente. Mas eu falo para vocês, por que nós voltamos ao deserto? Bom, eu acho assim, o deserto, ele serve também como local de conhecimento, né? Eu sempre falo assim que é uma maratona. Para você ganhar uma maratona, você começa a correr, você vai ganhar? Não, né? O pessoal vai lá no Iron Maiden, né? Que é natação, corrida. Você vai ganhar se você não treinar? Não vai. E eu falo que o deserto é a mesma coisa. Você vai se capacitando ao longo do deserto e quando você está preparada para receber a sua bênção, o Senhor te dá a sua bênção. Por isso que eu falo assim do tempo. É tão ruim eu falar, gente, eu não sei o tempo, porque eu não sei, eu gostaria de saber. Então, tem pessoas que eu vejo que estão sofrendo. Talvez se eu falasse, olha, vai durar tanto tempo o seu deserto, a pessoa sairia do deserto mais rápido, porque a mente dela acreditaria nisso e ela ficaria mais feliz, não é verdade? Mas não é assim. Então, o que eu sempre falo, ninguém passa o que você tem que passar. Eu acho assim, aí daí tem muitas pessoas que falam assim, mas o Senhor não traria de volta se não fosse para restaurar. Gente, nós temos o controle da nossa vida. Se eu quiser falar assim, ó, hoje eu não quero meu casamento, eu posso pagar o preço e falar, não quero mais e eu vou aguentar as consequências. Né? O Senhor vai me impedir? No momento, não. Né? Ele vai deixar. Ele vai deixar. Só que tem uma hora que ele vai soltando a corda, e depois ele vai puxar. Nessa puxada que vem o tranco. Então, tem restaurações, né, eu conheço inúmeras, que a pessoa volta umas 4, 5 vezes. Tem uma outra que, né, não foi comentado, que teve 3 divórcios com a mesma pessoa. Vontade de matar um trem desse, né? Mas teve. Então, assim, a questão não é o Senhor permitir ou não. A questão é que, às vezes, a pessoa volta e eles não estão preparados para viver juntos. Porque o comportamento são distintos.
Tem pessoas também que quando o cônjuge volta, a pessoa está totalmente transformada. Totalmente transformada. Né? A pessoa mudou, uma outra pessoa, uma nova mulher, se for uma mulher mais sábia, compreensiva, uma mulher amiga. Só que a pessoa que voltou, ele não voltou ciente que ele realmente quer o casamento. Porque às vezes ele até tenta, mas se ele não estiver liberto, ele vai embora de novo. A gente vê isso constantemente. Às vezes a pessoa dá o testemunho, nem finalizou o testemunho, a pessoa já foi embora de novo. Né? Nós agradecemos a Deus pelo milagre da volta, mas nem sempre. Tem até um áudio que está aqui no grupo, no canal, que está escrito assim: nem sempre a volta é a restauração. A volta é a volta, né? Só que é aí que tem os ajustes. As pessoas que passaram por isso pela volta estão enfrentando essa quarta fase, sabem exatamente o que eu estou falando, né? Então, assim, eu sempre falo que ninguém vai passar o que você tem que passar. Ninguém vai passar por mim o que eu tenho que passar. Só que eu já conheci o caminho, né? Eu passei, dessa última vez foi mais longo, porque eu realmente precisaria de uma mudança. E eu tô falando por mim. Quem não quiser mudar, se você acha que você não tem, se já mudou tudo que você tem que mudar, amém, mas eu precisava mudar. Eu precisava, porque eu não fui sábia mesmo, entendeu? Não fui. Eu quis que meu marido fosse embora. Eu não estava aguentando ele dentro de casa, né? E ao invés de eu orar para o Senhor transformá-lo, não. Eu orava para ele sair mesmo. Então, falta de sabedoria, né? Imaturidade, mas isso acontece. Então, por que a pessoa volta para o deserto novamente, na busca da restauração do casamento? Por N situações. Não tem como a gente mensurar uma aqui. No meu caso, foi por falta de sabedoria minha. Tem casos que a pessoa não está liberta e o marido vai embora de novo, a esposa vai embora de novo e a pessoa que estava lutando continua lutando. Às vezes enfraquecida, chateada, magoada, mas continua lutando porque ela quer a família dela de volta, né? Tem outros casos que a família, os parentes não aceitam, se intromete, começa aquela guerra, a pessoa vai embora de novo. Então, são N situações. Mas o que eu mais falo para você, o que você pode fazer é a oração e a sua transformação. Você pode se transformar, você pode querer mudar. Agora, não tem como você mudar a outra pessoa. Às vezes a gente quer ser o Espírito Santo na vida da outra pessoa. Olha, você tem que se esforçar, você tem que ir à igreja, você tem que congregar, você tem que buscar a palavra. O nosso casamento é importante. Não vai adiantar. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. A pessoa vai ficar com mais raiva de você. Porque quanto mais eu falava de Deus, quanto mais eu falava de igreja, mais o meu marido me repudiava. Porque ele não aguentava mais eu falar sobre isso. Né? E ele falava, logo você falar de igreja? Foi você que quis o divórcio a primeira vez? Né? Então, a pessoa sempre vai jogar na tua cara. Quando você tem uma falha ali, a pessoa vai cutucar ali até que você realmente, né, se exploda, né? E fala, não, realmente, eu fiz isso e tal. E daí você fala, mas você fez isso aqui. Daí começa de novo. Então, assim, a vitória é certa quando nós nos posicionamos da forma correta e nos submetemos à vontade do Senhor. Né? Muitos me perguntam, quanto tempo? Gente, o tempo é de Deus, realmente. Né? É difícil porque tem pessoas que já estão há muito tempo e eu não sei se eu aguentaria tanto tempo, sinceramente, mas até onde eu estive o Senhor me sustentou, assim como Ele sustentou aqueles que estavam com Moisés no deserto. Em Êxodo 16, capítulo 4, ou capítulo 16, versículo 4, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Para que se preocupar com o dia de amanhã se o Senhor provê o seu dia por hoje? É o hoje, é o presente. Não viva do passado, não viva do futuro. É o presente. Né? Então, para você percorrer esse deserto mais rápido, confie em Deus. Né? Seja como Deus na sua justiça e no seu amor diante da sua caminhada. Né? Seja como Deus. Se pergunte sempre o que deve fazer, como deve fazer. Não se preocupe com o trajeto que o Senhor vai te mostrar. Né? Assim como ele fez com aquele povo que estava lá rodando o deserto, ele não deixou faltar. Ele providenciou todos os dias
Porque eu sempre falo assim, mas tá difícil, Sol, tá acontecendo isso comigo. As pessoas se preocupam com as situações que estão acontecendo à volta. Mas se você se posicionar e olhar para Deus, realmente você não tem que se preocupar. Porque o Deus é aquele que faz, né? Assim como está em Josué 1:5. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor não nos deixa, né? Nós, muitas vezes, viramos as costas para Deus. Mas o Senhor não. Se falta fé, o Senhor vai te dar. Se falta coragem, o Senhor vai te dar. Se falta suprimento, o Senhor vai providenciar. Tudo, absolutamente tudo, o Senhor providencia. Ontem eu estava até conversando com uma colega minha e eu falei para ela, o Senhor providenciou tudo no meu deserto, né? Quando meu esposo saiu, até aumento de salário ele me deu. O Senhor me deu tudo, não faltou nada, pelo contrário. Então, não faltará, né? Por isso que eu falo assim, quanto mais você se sentir... Eu me sentia a vítima. A injustiçada, a sofrida, abandonada, mal amada, amargurada, né? A triste, né? O meu rosto falava por si. Às vezes eu vejo uma foto, eu não gosto de ver foto daquele período. Só a boca sorria, né? Porque o olhar estava assim, parecendo o cachorro que caiu do caminhão da mudança. Mas a partir do momento que eu deixei o meu ego de lado, né? Matar o ego é fundamental nesse período. E eu avancei, né? Com amor, na justiça do Senhor, tudo mudou. Em Isaías 62:4 tem uma passagem, eu amo Isaías. Se vocês puderem ler todo o versículo de 62, todo o capítulo de Isaías 62, vocês vão ver que é uma promessa maravilhosa, né? Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Bom, eu sempre falava, o Senhor me chamou de acasada, então eu sou acasada. Não importa o que meu marido fala, não importa o que ele faça, né? Eu vou prosseguir, eu não vou confiar no homem, eu vou confiar em Deus, né? Porque eu não vou ficar rodando esse deserto, eu vou encontrar o caminho. E pela fé eu encontrei o caminho da saída. Mas por quê? Pelo meu merecimento? Não, porque o Senhor me guiou, assim como Ele está guiando vocês. Então, não se preocupem. Olha, e quando meu marido voltar, será que eu vou regressar ao deserto? Gente, não se preocupe com isso. Basta o dia de hoje, cada dia o seu mal. Não pense no futuro lá, não. O Senhor vai trabalhar por vocês, né? Só que sejam sábias. Quando vocês voltam, às vezes vocês pedem tanto uma coisa, e quando essa coisa, esse milagre se concretiza, vocês viram as costas, né? Fazendo pouco caso do milagre que foi a volta. Eu deveria ser muito grata a Deus pelo milagre, pelo fruto que o Senhor tinha preparado para mim, mas o que eu fiz? Eu virei completamente as costas para Deus, eu não escutava mais a palavra dele, porque eu só queria tirar aquilo que estava me fazendo mal realmente, né? Mas aí eu tive que voltar ao deserto, e eu falo sem medo de errar, eu voltei pelo meu merecimento. Talvez você volte não pelo seu merecimento, mas porque seu esposo não está liberto, sua esposa não está liberta. Mas entenda que o propósito do Senhor é a família. Isso não vai mudar, independente do que aconteça, né? Não importa se você voltou uma, duas. Por isso que é fundamental você orar para o Senhor te dar força, para que quando Ele transforme o seu esposo, a sua esposa, Ele traga realmente uma pessoa transformada não só, né, eu falo assim, não só no trato, na lida ali com a casa, mas assim, aberto às coisas do Pai. Porque quando o meu esposo teve um encontro verdadeiro com Deus, que foi quando realmente ele reconheceu que ele precisava de Deus, as coisas mudaram. Então, ore para isso. Se ele voltou, não está assim, continue orando, persistindo, né, em oração, em jejum, que vocês vão ver que tudo o Senhor fará no tempo dele, né, não no nosso. Nós passamos momentos terríveis, mas, como diz Salmo 126:5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, antes de nós querermos mudar os nossos cônjuges, nós certamente temos que mudar a nós mesmos, né? Porque mesmo na mudança, se é nessa transformação o seu esposo for embora, a sua esposa for embora, aí a culpa não é sua. A sua parte você fez.
né? Mas continue crendo que o milagre, o Senhor não deixa a obra pela metade. Assim como deixou na minha vida, o Senhor completou, né? Completou a obra. E eu tenho certeza que na sua também o Senhor completará. Amém? Um abraço forte e uma boa semana para todos nós.